verdade, em relação ao iodo, né, o que é? Porque é muito comum o paciente perguntar pra gente por que eu tenho esse problema na tireoide, é da minha alimentação, o que eu posso comer, né, ou o que eu fiz de errado. As pessoas têm a tendência a querer buscar culpado, né. A gente sabe que além do componente genético, né, fatores ambientais diversos, incluindo disruptores, uma coisa mais tem sido estudada recentemente, mas o mais comum, né, que a gente relaciona a alterações do funcionamento da tireoide, até a doença nodular, que é mais implicado aí seria a questão do iodo. Né? A gente sabe que em regiões, países onde existe uma insuficiência de iodo, a gente tem mais doença nodular tiroidiana. A princípio isso não seria um problema nosso, porque a gente tem uma iodetação adequada no sal, a princípio, e a gente até tem um excesso de ingesta de sal. Porém, e outra coisa interessante também de saber é que como esse iodo com certeza influencia ali no funcionamento, né, porque o hormônio tiroidiano ele contém iodo, né, a gente precisa do iodo para produzir o hormônio tiroidiano. E é por isso que em regiões onde não havia essa suplementação de iodo, se relata, né, uma prevalência muito alta de bócio endêmico, bócio, essas crianças com retardo mental, coisa grave. Interessantemente, essas regiões, a partir do momento que elas recebem essa suplementação de iodo, quando você vai estudar aquela mesma região anos depois, há um aumento na incidência de doença autoimune tiroidiana, da tiroidite, do hipotiroidismo. Foi interessante, lá atrás eles tinham o hipotiroidismo por falta de iodo e no segundo momento, depois de suplementado, eles têm um aumento na prevalência de hipotiroidismo, mas pela inflamação. E é por isso, né, que existe essa recomendação de repor o iodo, de iodetar o sal. A questão que também tem que se saber é o seguinte: por conta de uma pesquisa feita que se detectou que nós, brasileiros, ingerimos muito sal, foi recomendada uma redução da concentração de iodo, né, no sal. Para a população geral, talvez isso não traga nenhuma implicância, mas nós não sabemos quanto isso pode impactar, por exemplo, uma população específica que precisa de mais iodo do que uma população geral, que seria a gestante. Então, há necessidade da gente saber, aqui no Brasil, qual é o real impacto da redução desse iodo no sal nessas nossas gestantes, para saber se mesmo com essa redução, elas estão bem suplementadas quanto ao iodo, porque ela precisa do iodo não só para produzir o seu próprio hormônio, como o bebê também precisa para produzir o hormônio. Então isso é uma coisa importante que precisa ainda ser estudada. A gente sabe que em algumas regiões fora do Brasil, né, inclusive já foram feitos esses estudos e se percebeu que elas, mesmo tendo reposição, a suplementação, ela não é o suficiente para essas gestantes. E existem alguns lugares, alguns países, e até que se recomenda que a gestante tome o iodeto de potássio. Né? Então a gente não pode dizer nada daqui do Brasil, a gente precisa estudar, então é uma coisa que o departamento está muito focado nesse momento, né, para estudar, e esperamos que em breve nós tenhamos uma resposta para isso.